Estimados irmãos, saudações efusivas do Coach Sandy. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach, que hoje temos como proposta de tema Mulheres influentes e o nascimento de um herói, Sansão. Esta nossa reflexão de hoje tem como fundamento o livro de Juízes no Antigo Testamento, capítulos 13 e 1 a 16, 31. Em termos de sequência ou de composição, esta nossa sessão vai compreender ou cobrir 4 partes, distribuídas por distintos capítulos, nomeadamente desde o nascimento de Sansão. De seguida vamos ver o casamento de Sansão e o enigma que ele impôs àqueles que o acompanhavam. Depois vamos passar para a vingança de Sansão às searas dos filisteus e por fim vamos concluir observando Sansão quando este é traído por Dalila. Iniciando, voltando-se mesmo para, antes de entrar para o ponto número 1, que é o nascimento de Sansão, importa aqui fazer uma ligação entre a aula, o Master Coach anterior e esta. No último Master Coach, nós meditamos em torno do chamado de unção de Gideão. Nós vimos que Gideão, a par de Débora, depois Gideão, mesmo antes desta Débora, houve outros tantos 4 juízes. A Débora fora a 5ª, Gideão o 6º. Sansão é um desses 12 juízes. Estes não eram nem administradores da justiça, tão menos magistrados, mas sim eram pessoas comuns que gozavam de influência tribal e eram carismáticos. E estes foram pessoas que foram usadas pelo Senhor para reavivar a fé do seu povo que estava a viver momentos de resfriamento da sua fé. Nós vimos que Josué, um pouco antes de introduzir o seu povo na terra de Canaã, ele congregou o seu povo, convocando-os para Siquém, de modo a que estes ficassem cientes dos riscos que corriam em caso se desviassem ou deixassem cair a aliança que lhes movera da terra do Egito até a terra prometida. Então, no caso, Sansão, foram um desses 12, e Sansão é também conhecido como o homem que teve mais força física. Então, interessa conhecer quem é Sansão, de onde advém a força que ele tinha, quais são as circunstâncias por detrás do nascimento de Sansão. Quando dizemos mulheres influentes, que mulheres influentes são essas? Qual é o papel das mulheres na vida e na obra de Sansão? E como é que Sansão foi usado enquanto um instrumento do plano de Deus para a salvação e ou libertação do seu povo? Sobre o nascimento de Sansão, nasceu, ou melhor, o anjo do Senhor desceu a esta terra porque o povo estava a sofrer de forma contínua por 40 anos as consequências do afastamento do Senhor por culpa das suas heresias, apostasias e idolatria. Então, o clamor do povo subiu enquanto se intensificava este afastamento e as consequências daí advinham. E o Senhor, ouvindo este clamor, manda um enviado teu na forma de um anjo e vai ao encontro de uma mulher nesta zona. Esta zona estamos a falar e foi precisamente para uma família, portanto a zona de Dan, e vai ao encontro de um casal. Encontra neste caso uma mulher que era estéril. E o anjo anuncia a esta mulher que tu, sendo estéril, vais ser progenitora, vais conceber um filho daqui a pouco. Mas é necessário que tu observes um certo ritual de forma que este filho venha a ser gerado de acordo com a vontade divina. Então é assim que este anjo anuncia para a mãe desta criança que estava por nascer, deste instrumento, deste ungido do Senhor, que era no caso uma mulher estéril. Não se dá a identidade da mulher, a palavra não diz o nome desta mulher, mas ela era mulher de Manoá. Manoá era da tribo de Dan.
Então, este anjo anuncia à mulher que ela tinha que se separar, tinha que se ungir, tinha que observar uma vida que evitasse esta unção que haveria de provir do Senhor para esta criança que haveria dela nascer. E com efeito o anjo anuncia que ela deveria se abster de beber vinho, de beber outras bebidas fortes, de comer alimentos impuros, porque o filho que ela haveria de gerar seria um nazireno. E depois diz mais que este filho que vai nascer não pode passar a navalha sobre a sua cabeça, e que também este filho iria ser um instrumento que iria iniciar a libertação do povo da opressão dos filisteus. Tendo a mulher ouvido isso e ela cheia de temor, ela avisa ou informa ou partilha esta boa nova com o seu esposo. Então, o seu esposo Manoá, tendo conhecimento disto, ele intercede, ora e suplica ao Senhor, dizendo: Senhor, envie novamente este homem que o Senhor enviou-nos, que é para ele vir nos ensinar como é que nós devemos cuidar ou educar esta criança. Então, o Senhor, ouvindo este clamor de Manoá, volta a enviar este mesmo anjo. E o anjo volta, vai ao encontro da sua mulher estéril. Então, a mulher, ao ver aquele senhor reconhecendo, sai a correr e vai ao campo chamar o seu marido Manoá. Seu esposo, quando aproxima-se, eles recebem a boa forma da característica da hospitalidade do povo hebreu, tal como Abraão fizera quando receberam os 3 anjos. Também Manoá recebeu novamente aquele homem, e Manoá então pede que ele ensine ou que ele repita aquilo que tinha dito à sua esposa e que o ensinem como é que eles devem educar, cuidar ou tratar daquela criança. Então o anjo volta a dizer que tudo quanto tinha dito para que a sua mulher observasse, ela deveria seguir, e acrescentou que o filho que eles haveriam de ter seria um ungido do Senhor. Seria assim, portanto, um nazireno, e que eles tinham que observar o pacto do nazireno nos cuidados, na educação desta criança, nomeadamente para que cuidassem que esta criança não consumisse vinho, bebidas fortes, não passasse a navalha da sua cabeça e também não consumisse alimentos impuros. Tendo dito isso, então Manoá pede que lhe faça uma oferta. E o anjo diz que a ele não é possível lhe ofertar, mas se trouxer isso como um holocausto ao Senhor, ainda assim o anjo poderia não ir. Então Manoá sai, vai buscar um cabrito, volta com um cabrito, apresenta esse cabrito em holocausto. Então, enquanto o fumo daquele cabrito subia, eles observaram, o casal observou o anjo também a eruptir e a subir junto com aquele fumo. Ou que eles prostraram-se com a sua face na terra por temer aquilo que vinha, e depois de seguida Manoá diz à sua esposa: certamente que nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. E a mulher diz: se fosse para nós morrermos, nós nem sequer teríamos tido a oportunidade de estar a ver isso que estamos a ver, tampouco o anjo teria vindo para nos anunciar tudo isto que está a acontecer. Então, é quando nasce Sansão, após o seu nascimento, ele ao crescer, começou a suscitar ou a emergir um espírito em Sansão para que ele descesse por outras tribos e fosse se descobrir. Então é assim que Sansão parte para uma outra região chamada Tamne. Ele, chegado a Tamne, ele observa, aprecia e encanta-se com uma moça descendente dos filisteus. Então ele volta para os seus pais e anuncia aos seus pais que viram uma mulher, uma moça que agradava os seus olhos e que ele queria casar essa mulher. Então os pais perguntam a ele: mas não haverá nenhuma mulher aqui dentre teus irmãos ou daqui da nossa tribo? Por que tens que te envolver com uma outra mulher que seja de uma outra tribo, com riscos de tu te contaminares? Mulheres pagãs que têm hábitos pagãos, uma mulher incircuncisa.
Mas, no caso, os pais nem sequer sabiam nem imaginavam que aquela era a vontade do próprio Deus. Então, os pais acabaram por anuir, desceram com Sansão em direção à terra de Tam. Quando estão a caminho, um leão jovem sai ao caminho deles, pelo caminho, faz um rugido. Então, Sansão enfrenta, portanto, um espírito do Senhor aposta-se de Sansão e ele adquire uma coragem e ele enfrenta este leão jovem. Eis que ele destroça este leão jovem com as suas próprias mãos, sem usar nenhum instrumento, e ele fere e mata este leão como se de um cabrito se tratasse. Feito isso, ele depois volta ao encontro dos pais que estavam em viagem para a terra de Tam, junto a seus pais, mas não diz aos pais que ele tinha morto um leão. Chegaram lá, apresentaram-se, a moça agradou-se de Sansão. Passado esse tempo, então eles retornaram para sua casa. Decorrido um tempo, então Sansão volta para celebrar o matrimônio, o casamento. Chegado lá, estando a voltar para celebrar já o casamento, a boda, ele, quando vai com os pais pelo caminho, ele desvia-se dos pais e vai para aquele ponto onde ele tinha morto o leão. E chega lá e encontra que nas ossadas, no cadáver do leão, tinha lá uma colmeia de abelhas e mel. Então ele retira mel com as suas mãos e começa a consumir aquele mel. Depois vai ao encontro dos pais, serve os seus pais do mel e os pais também consumiram, mas também igualmente não informou os pais de onde é que ele tirara aquele mel, nem qual era a história daquele mel. Então continuaram a viagem até Tam. Chegado lá, Sansão, como já para o casamento, a primeira viagem foi para o reconhecimento, a segunda foi já para o próprio casamento em si. Então, chegado lá, aquela família entregou a Sansão como companhia cerca de 30 homens daquela região, daquela zona. Então, Sansão propõe a eles um enigma. Diz-lhes assim: eu vou vos apresentar um enigma. Se vocês conseguirem decifrar esse enigma, ou melhor, se vocês não conseguirem decifrar esse enigma, vocês vão me comprar túnicas e vão dar. Mas se vocês conseguirem decifrar esse enigma, eu vou comprar-vos túnicas e vou ofertá-los. Então ele diz, o enigma é o seguinte: do que come saiu o que se come, e do que é forte saiu o que é doce. Então aqueles 30 homens entreolharam-se e ficaram confusos porque não perceberam nada. Então eles chamam a namorada, a noiva de Sansão, e dizem, olha, não será que o teu noivo nos fez este enigma por escárnio, para se escarnecer de nós? Investiga junto a ele qual é o significado desse enigma e vem dizer-nos que é para nós não queimarmos a tua casa, a ti e ao teu pai. Então, a noiva de Sansão começou desde o primeiro dia a perguntar a Sansão em incomodar. Se tu me amas, diz-me o que significa esse enigma. Sansão não disse nada. Chegou o terceiro dia. Eles começaram a ver que os dias estavam contados e não estavam a conseguir ter uma resposta. Então eles intensificaram e insistiram com a noiva. Ao que a noiva, no sétimo dia, de tanto insistir no Sansão, ele acabou por revelar o significado deste enigma. Então, já no sétimo dia, antes do pôr do sol, aqueles 30 jovens, então, propuseram-se a decifrar ou descodificar o enigma a Sansão, dizendo: que coisa há que seja mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Então, Sansão apercebeu-se que fora traído. Nem mais, ele saiu, foi lutar contra 30 homens, matou à força da mão esses 30 homens, tirou-lhes os despojos e foi cumprir a promessa com esses 30 homens, oferecendo-os as túnicas. Então, tendo oferecido a estes a túnica, eis que Sansão fica irado e isola-se, parte. Volta para sua casa. Passado um tempo, Sansão decide voltar para ir visitar a sua esposa. Mas quando ele saiu de lá, partiu,
o seu sogro acabou por ceder aquela mulher de Sansão a um dos 30 jovens que estavam a acompanhar o Sansão, sem o conhecimento de Sansão. Então chegou o dia, estava em vésperas da colheita de trigo no Parque dos Filisteus. Sansão decide ir visitar a sua esposa. Quando ele parte, chega lá, ele levava um cabrito para oferecer. Ele, quando chega lá, ele tenta então entrar ao quarto para ir ao encontro da sua esposa, ao que o seu sogro impede. Então o seu sogro diz a ele: olha, eu pensei que tu já não voltasses mais, não estivesses mais interessado na minha filha, mas podes agora, e acabei dando a outro homem, mas assim, tens ainda a irmã dela, que é a minha filha mais nova, que ela é mais formosa do que a outra, então podes levar ela por esposa. Então Sansão, sentindo-se traído por isto que acabara de ver, ele então responde ao sogro, que agora eu já tenho um motivo, uma razão para me vingar contra vós. Então Sansão sai, recolhe 300 raposas e junta as caudas 2 a 2. Depois ele acende uma tocha de fogo e aquelas raposas então começaram a correr, a fugir daquele fogo, e com efeito aquilo começou a pegar fogo por toda aquela colheita do povo filisteu, porque era época de colheita. Então aquele todo fogo dizimou toda a colheita de trigo, toda a colheita de vinho e toda a colheita de oliveira. Então os filisteus, ficando muito devastados por isso, ficaram admirados. Mas quem foi que fez isso? O que aconteceu? Quando dizem que quem fez isso foi o Sansão. Então é assim que os filisteus, tendo conhecimento disso, eles decidem então vingar-se de Sansão. Ao que Sansão, por ver que corria perigo de vida, ele acabou por lutar, combater contra esses, e depois parte Sansão dali e vai para Judá a fugir, vai fixar-se em cavernas. Então o povo filisteu sai dali da zona de Dan, vai para Judá, porque Dan é fronteira para Judá, vai atrás de Sansão. Chegado lá, pedem por Sansão. Então o povo de lá de Judá diz: o que vocês pretendem cá? Então eles disseram: nós não queremos nada convosco, nós queremos Sansão, porque ele nos fez mal. Então aquele povo dali de Judá reuniu 3.000 homens e foram ao encontro de Sansão. Disseram: Sansão, por que fizeste isso a esse povo filisteu? Então Sansão disse: olha, isso é entre mim e eles. Então eles disseram: não, mas nós temos que te deter e entregar a eles. Então Sansão disse: desde que vocês prometam que não vão matar, não vão fazer mal, eu posso me entregar. Então eles disseram: nós não vamos te fazer mal nenhum, somente queremos te entregar a este povo. Então eles amarraram Sansão, levaram Sansão para o encontro deste povo filisteu. Chegado lá, junto a este povo filisteu, Sansão ora e intercede para o Senhor, e aquelas maras, aqueles fios, aquelas cordas que lhe amarravam foram desfeitas como corda, como linha, como fio de linha mesmo. E depois, então Sansão feriu 1.000 filisteus com o arco de uma jumenta. Tendo Sansão morto 1.000 homens aqui, após essa vingança por ele ter consumido a seara dos filisteus, então os filisteus ficaram ainda mais irados com Sansão. Sansão parte de lá de Judá e, a certa altura, então vai para Gaza. Gaza é uma outra região. Chega a Gaza, vai para a casa de uma prostituta. Esta é já a segunda mulher na vida de Sansão. No caso, a primeira foi a mãe, que era estéril. De acordo com esta cronologia, a segunda foi a sua esposa, que depois de Sansão ter se vingado e ter morto os 1.000 filisteus, eles então subiram, foram queimar, mataram e incendiaram a casa da mulher de Sansão junto com seu sogro. Então Sansão ficou ainda mais revoltado, disse que eu vou me vingar da morte da minha esposa. Então Sansão vai para o encontro da terceira mulher, neste caso, na vida dele, foi uma mulher em Gaza, entra na casa, era uma mulher que tinha fama de ser uma prostituta naquela zona. Ele entra naquela casa, então o povo, tendo conhecimento que a Sansão estava lá, cercaram-lhe.
foram se sitiar nas portas de Gaza, que era para assegurar que ele não saísse em vida. Só que Sansão não dormiu aquela noite. Quando foi meia-noite, ele decidiu partir e arrancou as portas de Gaza e foi-se. Tendo ele escapado das mãos dos filisteus, ele por fim acaba por se envolver por uma terceira mulher, uma quarta mulher neste caso, que foi a Dalila. A Dalila era uma mulher de uma outra região, de uma outra zona. Então, Sansão apaixona-se pela Dalila. Então, tendo Sansão apaixonado-se pela Dalila, os filisteus aproximaram-se, os reis dos filisteus tomaram conhecimento, aproximaram-se a Dalila e disseram: Dalila, procura saber qual é a fonte, o segredo para tanta força que o Sansão tem, e segundo, ajude-nos a deter a ele, que é para nós podermos lhe parar e nos vingarmos para com ele. E nós, em troca, vamos te dar 1.100 moedas de prata, ciclos de prata. Então, Dalila ficou, podemos assim dizer, ficou atraída por essa proposta, e ela, então, começou desde cedo a procurar saber, junto a Sansão, qual era o segredo de tal força que lhe revestia. Então perguntou ao Sansão a primeira vez. Sansão propositadamente deu-lhe uma resposta errada. E então Dalila, à meia da noite, enquanto Sansão está a dormir, assusta Sansão dizendo: Sansão, os filisteus estão a chegar. E Sansão consegue levantar-se e livrar-se daquelas cordas que a Dalila tinha lhe posto. Então, Dalila, dia seguinte, volta a chorar nele, no esposo, dizer: se tu tanto me amas, por que me enganas? Por que não me dizes qual é o segredo da tua grande força? Então, Sansão, pela segunda vez, enganou a Dalila. Pela terceira vez, enganou a Dalila. Mas na terceira vez, o Sansão já fez parcialmente menção aos seus cabelos, dizendo que para o segredo da sua força para lhe deter, a Dalila tinha que prender aos seus cabelos a uma pedra, e depois ele haveria de ficar preso. Mas também ele acabou escapando e Dalila continua a insistir. Então, de tanta insistência, porque Dalila sempre insistia ao Sansão, a palavra diz que Sansão acabou cedendo por cansaço. Ficou cansado de tanto ouvir a Dalila insistir sobre o mesmo assunto, e Sansão finalmente acaba por abrir o seu coração. E ele diz: olha, o segredo da minha tão grande força é que eu, desde que nasci, nunca passei a navalha do meu cabelo. Então, nem mais, Dalila naquela noite informa os filisteus que agora eu já sei qual é o segredo da força de Sansão. E em meio à noite, Sansão a dormir sobre a coxa da Dalila. Então, entra um homem, corta, rapa todo o cabelo do Sansão. Nós sabemos que no cabelo de Sansão tinham lá 7 tranças. Essas 7 tranças já que era o segredo da grande força do Sansão. Este homem rapa todo o cabelo de Sansão, e quando Sansão desperta, Sansão ainda pensou que ele ainda pudesse resistir àquela força, àqueles inimigos. Mas eis que ele, quando tenta reagir, ele viu que, percebeu-se que ele já não tinha nenhuma força. Deus já havia lhe abandonado naquele momento, porque ele tinha violado o pacto do Nazireno, abrindo seu coração, contando o segredo da unção que ele tinha. Quando isso sucedeu, então aqueles homens finalmente capturaram Sansão, arrancaram-lhe os seus 2 olhos, isto é, antes de Sansão perder os olhos físicos, perdeu os olhos espirituais, abrindo o coração para contar um segredo a um povo pagão, no caso da Dalila que o traiu. Então depois este povo leva Sansão para Gaza. Chegando Sansão em Gaza, então eles começaram a celebrar efusivamente, a alegrar-se e a fazer um grande banquete junto ao seu Deus. Eles adoravam Dagon. Então eles ali a fazerem grande celebração, eles decidem, entendem que tinham que chamar Sansão para fazerem escárnio dele. Então mandam Sansão sair da cadeia, e Sansão, estando ali no pátio, eles começaram a fazer troça de Sansão, dizendo, portanto, abençoando, consagrando, louvando ao seu Deus pelo fato de esse seu Deus Dagon ter detido finalmente Sansão
este que era um grande inimigo deles. Então, Sansão, neste momento, diz a um jovem que estava guiado, porque Sansão não conseguia ver nada. E também o segundo aspecto é que o cabelo de Sansão começou a crescer. Então, Sansão diz àquele jovem que lhe guiava: peço que me leves até uma destas pedras, desses pilares, para eu poder me segurar, porque estou fraco. Então aquele jovem inocentemente leva Sansão para onde aqueles pilares. Sansão pega aqueles pilares e eis que Sansão então recobra o temor ao Senhor e começou naquele momento a interceder, a dizer: Senhor, eu te peço, eu lhe louvo pela última vez que o Senhor me dê a sua glória para que eu possa destruir este povo que é um povo pagão e que eu possa morrer juntamente com este povo idólatra, este povo pagão. Naquele mesmo momento, a força volta a Sansão e ele consegue levar abaixo aqueles pilares. Naquele local estavam, para além dos reis filisteus, estavam cerca de 3.000 pessoas que estavam espalhadas por toda a estrutura, na parte de cima, no andar de cima e no andar de baixo. Sansão, recuperando as forças por intermédio do Senhor, ele roga ao Senhor e o Senhor permite com que Sansão faça aqueles pilares caírem, destruindo toda aquela estrutura, matando todas aquelas pessoas, mais de 3.000 pessoas, que é um número superior ao número de pessoas que Sansão já havia morto antes daquele mesmo dia, ou momento, ou ocasião. Chegado a este ponto, é assim que vamos iniciar a parte aberta a questões, dúvidas, comentários, sugestões para alargarmos e expandirmos esta nossa conversa. Obrigado. Que ensinamento podemos aprender de Sansão a não casar-se com uma mulher da sua terra ou tribo? Segunda, será que nós hoje vivemos uma vida que não nos dá segurança através da desobediência, como o Sansão fez de casar uma mulher de outro tribo? Será que há um perigo de casar uma mulher pagã? Por que o Sansão não podia cortar o cabelo? Onde o Sansão encontrou o enxame de abelhas com ela? Qual era o segredo de Sansão? Por que o Sansão se entregou à prova de amor a uma prostituição? Por que o Sansão se entregou ao pecado da prostituição por uma história de amor? Eu gostaria de perceber que onde os pais de Sansão pedem para que o anjo explique como criar ou cuidar deste filho que ele prometera ao casal. Eu queria saber se os mandamentos deixados pelo anjo era a unção só de Sansão ou se os povos até hoje seguirem terão a salvação ou terão esta força que o Sansão tem. Ou se calhar aquele povo, ao seguir este mandamento, poderia ser liberto daquela escravidão ou aquele tempo de 40 anos que eles estão a passar, de total crise ou guerra. Porque Sansão, sendo um homem de Deus e ungido, decide vingar-se e não perdoar como a Bíblia ensina. O que significavam as 7 tranças na cabeça do Sansão? E porque ao ser cortadas ele perde as forças, se as forças advinham de Deus. No dizimar dos mais de 3.000 homens, o Sansão conseguiu libertar o povo que já sofria há 40 anos. O povo pagão
esteve lá, quando ele segurou na pedra, se ele conseguiu libertar o povo que já sofria quando derrubou estes homens. E depois vem um enigma que, se calhar, nos comentários, quem puder nos ajudar mais, nos ajudar a alongar, se calhar, se tiver mais um colega aqui que tiver a resposta, é o seguinte: por que Deus se afasta de um povo pecador e depois envia um anjo para libertar este mesmo povo, ensinando como, ou dando a luz do que é seguir a Deus? Esse é um enigma que, nos comentários, quem puder ajudar-nos a responder, agradecemos. Porque Deus se afasta de um povo pecador e depois envia um anjo. Sim, porque por intermédio deste mesmo anjo há uma libertação. Por exemplo, o Moisés foi uma das pessoas que foi enviada para salvar um povo, e ele o fez. Mas este povo também estava preso a um certo tipo de sofrimento, os 7 anos da seca que passavam, quando esteve lá um homem de Deus e ajudou este povo a ultrapassar. Isto é uma questão que eu tenho já há muito tempo, só decidi fazê-la hoje. Obrigado. Estimados, muito obrigado por estas questões que foram aqui registradas, que gravitam em torno do tema de meditação de hoje, mulheres influentes e o nascimento de um herói, Sansão. A primeira questão: que ensinamentos podemos aprender de Sansão sobre não se casar ou envolver com mulheres que não sejam de sua tribo? Eu aqui gostava de lembrar-nos os principais acontecimentos que podemos registrar deste trecho dessa história. O primeiro acontecimento é que o povo de Deus, o povo de Israel, vivia por 40 anos seguidos as consequências do seu paganismo, da sua idolatria. É assim que o povo, decorrente disso, aumenta, levanta a sua súplica, o seu clamor. E o Senhor, sensível a isso, envia um anjo para a casa de Manoá. A esposa de Manoá era estéril. E então o anjo anuncia a esta mulher estéril que ela haveria de conceber e também o filho haveria de iniciar o processo de libertação do povo dos filisteus. Esse é o segundo aspecto que temos que reter. E sucessivamente, então, Sansão nasce e depois é todo aquele enredo que conhecemos. Voltando para a questão: que ensinamento podemos compreender de Sansão pelo fato de não se casar com mulher da sua tribo? No caso, o Sansão tinha que encontrar uma forma de ter um motivo pessoal para que fizesse desse motivo pessoal da sua própria vida um motim para ele agir em prol da libertação do seu povo. Então, quando Sansão engraça-se por uma mulher de uma tribo estrangeira, quando ele vai dizer isso aos pais, os pais de pronto disseram e aconselharam-lhe que, olha, não seria razoável tu te envolveres com uma mulher estranha, podes correr risco de contaminação. Não haverá uma outra mulher dentre teus irmãos ou aqui na tua tribo. Mas também os pais não sabiam que aquela era a vontade do próprio Deus. É por isso que este trecho, esta reflexão, diz-nos que quando Sansão vai ao encontro da sua esposa para visitá-la e depois depara-se com o fato do sogro ter já cedido a sua esposa para um daqueles 30 rapazes que o acompanhavam e depois ofereceu
a Sansão, a filha mais nova, alegando que esta mais nova era mais formosa que a primeira. Então Sansão, naquele momento, ele disse: agora eu já tenho motivo para me vingar contra vós. Então, neste caso que estamos a ver do Sansão nessa história, o fato dele ter se casado com uma mulher de uma tribo estrangeira fazia parte do plano. Deste plano, conforme foi aqui explanado. Eles estavam a ser amolestados pelos filisteus, aumentou a sua súplica, o Senhor em resposta manda um anjo, este anjo vai à casa de Manoá, anuncia a sua esposa, que é estéril, que ela vai conceber um ungido, um instrumento, um nazireno, e esse nazireno vai iniciar a libertação do povo de Israel. Será que o fato de vivermos uma vida que não dá segurança resulta da nossa desobediência tribal? Todos os afastamentos resultantes da desobediência, daquilo que é um pacto ou uma aliança que nós celebramos com o Senhor, tem as suas consequências. Nós vimos que no caso aqui do Sansão, quando ele, por insistência da Dalila, ele acabou por abrir o seu coração e revelar a ela o segredo da sua aliança. Isto é, quando ele revelou a Dalila que ele, desde que nasceram quando pessoa, nunca tinha passado a navalha da sua cabeça. Então, ele fez isso por insistência da Dalila, porque ele enfraqueceu espiritualmente, ficou cansado daquela insistência, escorregou, falhou, pecou, ficou desatento, revelou e depois ele recaiu sobre ele as pesadas consequências que daí vieram, porque ele perdeu a vista, a visão espiritual, e por ter perdido a visão espiritual, então ele perdeu a vista física, porque foi detido, ele já não podia reagir. Reparem que Sansão, ele até quis reagir, porque ele achou que ele poderia conseguir ainda assim reagir, deter, matar, como já fizera várias vezes atrás, e aquilo era só mais de uma vez, para ele, para o Sansão. Ele estava convencido que ele haveria de conseguir resistir àquele povo, mas foi precisamente naquele momento em que Deus acabou por sair dele. Por quê? Porque ele revelou o segredo, consequentemente raparam-lhe todo o cabelo. Será que há um perigo em casar-se com uma mulher pagã? No caso de Sansão, o perigo sempre existe, é real. No caso de Sansão, tinha que assim ser para que se cumprisse o plano divino, conforme acabo de explicar. Por que Sansão não poderia cortar o cabelo? Sansão não poderia cortar o cabelo porque Sansão era nazireno, era um instrumento, era um ungido de Deus. Então, por ele ser nazireno, ele não poderia beber vinho, bebidas fortes, alimentos impuros e nem passar a navalha. Naturalmente que se ele envolve-se com uma mulher também da sua tribo, ela vai compreender esta cultura e vai facilmente ajudá-lo a que ele possa cumprir este pacto, tomando uma vida cuidada e reservada em obediência àquilo que é, podemos dizer, a lei da santidade, para ele conseguir conservar e proteger a sua santidade, a sua idoneidade, a sua intimidade para com o Senhor. Por que Sansão se entregou ao pecado de prostituição por uma história de amor? Aqui há uma parte na Bíblia, aqui no texto sagrado, diz que Sansão tinha força, era forte como um gigante, mas tinha um sentimento como uma criança, era fraco como uma criança. Ele tinha força física, não é? Ele tinha a força física, mas ele tinha esta queda por mulheres pagãs, fazendo parte do seu chamado enquanto um instrumento. Ele acabou por quedar-se por sua própria apostasia.
Mas essa sua própria apostasia fazia parte do plano divino. É por isso que mesmo assim, após ele ter sido capturado, tendo sido arrancado os olhos, ele ainda assim, na angústia, como se fosse no último instante, quando ele estava no fundo do poço, Sansão recuperou os seus sentidos e começou a interceder, a suplicar e a pedir ao Senhor. E o Senhor voltou para Sansão e agiu em favor de Sansão para que Sansão cumprisse o plano divino. Os mandamentos deixados pelo anjo eram um chamado para Sansão ou prevalece até os dias de hoje. Estes mandamentos deixados pelo anjo dizem respeito à lei do Nazireno, que está inscrito no livro de Deuteronômio, e esses mandamentos, esta lei, prevalece até os dias de hoje, porque a Bíblia é perene, a Bíblia é eterna. As Escrituras Sagradas dão-nos o alimento espiritual, dão-nos a orientação, dão-nos a direção, e até os dias de hoje existem nazirenos, existem profetas, existem apóstolos, e tudo aquilo que é revelado ali é apenas uma indicação, uma maná, e prevalece até os dias de hoje para nos admoestar, nos ensinar, nos orientar, dirigir a nossa vida pela fé. Quem vive pela fé, vive em obediência à palavra e passa a doar a sua vida em função do Evangelho e, consequentemente, como o próprio Senhor disse a Ananias, vai ungir a Saulo, mas não é esse Saulo que veio para nos prender. Não, este é um vaso meu, já é um instrumento privado. Eu próprio vou lhe ensinar os muitos sofrimentos que ele vai ter que passar pelo Evangelho. Por que Sansão, sendo ungido, decide vingar-se e não perdoar, como a palavra ensina? Sansão precisamente vingou-se porque quando o Espírito começou a manifestar-se em Sansão, ele ainda um pouco jovem, quando ele desce para a terra de Tam e apaixona-se por uma mulher estrangeira, vai dizer aos pais, os pais logo lhe condenam e dizem, censuram, nem lhe condenaram, censuraram. Por que não escolheste uma outra mulher daqui? Ele disse, não é aquela mulher que eu gostei. Nem os próprios pais naquele momento sabiam que aquela era uma vontade do Senhor. Porque era precisamente este o percurso para que depois Sansão fosse sentir a dor da traição pelo sogro, para que ele depois finalmente dissesse, agora eu já tenho motivos para me vingar contra vós. Significa que Sansão tinha que ser tocado, tinha que haver um motivo que tirasse Sansão do sério, fizesse com que Sansão finalmente se revoltasse e decidisse vingar-se. Então, a vingança neste caso era a dose certa, não era uma questão de perdão, era uma questão de vingar-se. Porque o chamado de Sansão, conforme o anjo anunciou à sua mãe, era que Sansão haveria de ser um instrumento que iria iniciar a libertação do povo da opressão dos filisteus, que durava 40 anos. Não era uma questão de perdão, era uma questão de guerra. Porque os filisteus estavam a oprimir grandemente aquele povo de Israel. E eles começaram a orar, a clamar, a pedir, a interceder. Então o Senhor, por ouvir esse clamor, então anunciou isso e foi Sansão que foi esse instrumento. O que significavam as 7 tranças na cabeça de Sansão? As 7 tranças, nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Sansão tinha 7 tranças, efetivamente, no seu couro cabeludo. E eram aquelas 7 tranças que representavam a aliança dele com Deus. Então, a última rede de esperança, Sansão até poderia se descuidar em se envolver com uma mulher pagã. Até poderia se descuidar em consumir vinho. Até poderia se descuidar em beber bebidas fortes. Até poderia se descuidar em comer alimentos impuros. Mas Sansão, o último dos últimos segredos que Sansão tinha, o qual ele não poderia correr o risco de falhar, é precisamente esse que ele acabou por fim, por cansaço, revelar a Dalila, do que resultou ao fato do Senhor ter lhe abandonado totalmente. Mas o Senhor lhe abandonou porque ele não tinha cabelo. Mas depois o cabelo de Sansão começou a crescer. É quando Sansão, por último, conforme vou ter a oportunidade de dizer mais à frente, ele acaba por recobrar as forças.
Na morte dos 3.000 filisteus, Sansão conseguiu libertar o povo, o seu povo. Sim, conseguiu libertar o seu povo porque Sansão cumpriu assim o seu chamado, a sua missão. Ele iniciou a libertação do povo de Israel da opressão dos filisteus. E Sansão reinou enquanto juiz por 20 anos. Por que Deus se afasta de um povo pecador e depois envia um anjo a anunciar a libertação? O povo de Israel vivia um ciclo de pecado, maldição, arrependimento, bênção. Pecado, maldição, arrependimento, bênção. Viviam em ciclos assim, sucessivos. Tinham deixado de praticar, de observar. Tinham perdido um rei, uma direção, um líder, um sacerdote, que o último deles foi Josué. É por isso que Josué convocou o povo em Siquém e advertiu-lhes que eles deveriam cuidar em obedecer à aliança, porque ele e a sua casa iriam servir ao Senhor. E o povo ali disse de pronto que não, nós também serviremos ao Senhor incondicionalmente. Mas depois foram passando esse tempo e eles começaram a esquecer-se, vieram outras gerações, misturaram-se com outros povos, adotaram outras práticas, caíram em apostasia. Foi isto que resultou neste ciclo, fez com que Deus se afastasse do povo. Porque quando eles adoram outro Deus, um Deus pagão, Dagon, quando eles adoram qualquer que seja uma outra divindade, então eles naquele momento estão a afastar-se, estão a rejeitar, estão a negar a Deus. Porque ou adoras a Edom ou adoras a Monte Sinai. Não é possível adorar nos dois montes, ou não é possível agradar a dois deuses. Essa é que é a essência da aliança que Deus fez com os antepassados do povo de Israel. Porque Deus permitiu que Sansão morresse junto com os filisteus. Nesta altura, foi o próprio Sansão que, quando orou por último, disse: Senhor, peço-te pela última vez que me ouças e que me acudas nesta aflição. Faça com que eu recupere as forças para que eu possa morrer junto com este povo que está a adorar outros deuses. Então ali manifestou-se a glória do Senhor, porque eles estavam ali a fazer escárnio de Sansão diante dos seus deuses e a adorarem, a se festivarem, a celebrarem que o Deus deles tinha finalmente detido Sansão. Então Sansão restava, o cabelo começou a crescer, recuperou a fé, intercedeu pela última vez e o Senhor manifestou-se cumprindo aquilo, fazendo com que ocorresse o seu pedido e assim também se manifestasse a honra, a glória do Senhor por um lado, que foi realmente a derrota deste povo, e por fim também que isto corporizou o início da libertação do povo de Israel da opressão dos filisteus, porque aqui morreram os reis filisteus estavam, para além destes, estavam mais de 3.000 pessoas. Então todos esses morreram contra um único homem, que foi Sansão. Por isso é que diz que Sansão foi o homem que teve mais força que o mundo conheceu. Mais uma vez, o mais importante aqui a reter é que a força de Sansão não provinha do seu próprio mérito. A força de Sansão advém da própria unção que ele recebeu pelo Senhor enquanto um instrumento para a sua libertação. Sansão foi anunciado antes sequer de ter nascido, significa que o Senhor lhe conheceu, anunciou a ele e depois advertiu, porque quando o pai Manoá intercede para que o anjo venha, era para ensinarem como é que eles deveriam educar, cuidar e instruir esse filho. Então o anjo desce e dá-lhes a lei do Nazireno. E eles então confiam e educam Sansão pela lei do Nazireno. O que é que isso significa? Que qualquer plano do Senhor divino, qualquer envergadura, não é resultado de nenhum mérito humano, força dos braços, da cabeça, bom coração, mas pela vontade divina, por intermédio do Espírito Santo, sempre que a pessoa usa os dons que adquire para o serviço do Senhor, honrando, glorificando, exaltando e louvando para todo sempre.
Muito obrigado. Deixem ficar os vossos comentários. Esta aula estará disponível nas nossas plataformas YouTube, Antônio Sende, traço de baixo, LDA, Facebook, Antônio Sende, traço de baixo, oficial, e no nosso aplicativo L, optimizável para plataformas Android. Um abraço de luz e até breve.